Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje temos um vídeo muito importante porque o mercado está a ficar cada vez mais imprevisível e ao mesmo tempo cheio de oportunidades. Vamos analisar, portanto, o mercado das criptomoedas, olhar para os dados mais recentes da CoinMarketCap e ver o que é que está a acontecer com o Bitcoin e no final vou mostrar 3 criptomoedas com potencial para disparar nos próximos dias e nas próximas semanas. Se ainda não subscreveste o canal, aproveita agora, isso ajuda imenso o canal e não custa nada. E aproveita igualmente para agradecer a todas as pessoas que têm deixado comentários, que têm subscrito o canal, isso tem ajudado imenso e acima de tudo tem permitido aumentar a nossa comunidade. Começando pela visão geral do mercado, de acordo com os dados mais recentes da CoinMarketCap, o mercado de cripto está atualmente com uma capitalização total a rondar os 3,12 trilhões de dólares. É algo que é significativo e podemos registar que temos tido um aumento face ao que tivemos nos últimos dias. No entanto, quando nós olhamos para uma visão mais macro, podemos verificar que estamos a ter uma ligeira recuperação. A verdade é que nós temos vindo a cair em termos de capitalização. Tivemos o pico no mês de outubro e desde então temos andado a descer. Quanto ao sentimento de mercado, o indicador está precisamente aqui, indica 18, portanto saímos felizmente da zona do extremo medo, estamos na zona medo. Isso vem de certa forma confirmar e consolidar a indicação que temos aqui de que há mais investimento, há mais liquidez no mercado das criptomoedas. Portanto, significa que os investidores estão a recuperar mais confiança, ainda assim estão num período ou numa fase de medo, portanto estão naturalmente com receio, a não esquecer que tivemos nos últimos dias e nas últimas semanas, 3 semanas seguidas, uma grande queda no Bitcoin, no preço do Bitcoin e nas restantes criptomoedas e, portanto, isso tem naturalmente um impacto na confiança dos investidores. Quanto à dominância, Bitcoin dominância, temos 58,5%, significa que também tem havido uma queda comparativamente ao que nós vimos pelo passado e, portanto, quando a dominância do Bitcoin costuma cair, significa que as outras criptomoedas tendem a aproveitar isso. E antes de passarmos à análise do gráfico, quer do Bitcoin, quer das restantes criptomoedas, queria dar aqui uma vista de olhos muito rapidamente às criptomoedas aqui da classificação da CoinMarketCap. Um destaque aqui muito rapidamente para o Bitcoin, que teve um crescimento de quase 6% nos últimos 6 dias, 7 dias. Isso naturalmente é positivo para a Bitcoin, é positivo para as restantes criptomoedas, mas acima de tudo é importante dizê-lo que isso só acontece porque tivemos muitos dias, muitas semanas em queda. Tivemos um Bitcoin a passar dos 125 mil para os 80 mil, a testar o suporte dos 80 mil e, portanto, é muito importante que tenhamos noção que tudo o que desce tem que subir. Agora resta perceber que tipo de subida é que vamos ter. E é algo que vamos ver também mais à frente na análise do gráfico. Também destaque aqui para a XRP, teve um crescimento de 11% e tivemos 12, quase 13% na Bitcoin Cash e ao descer na tabela podemos verificar que há criptomoedas que tiveram 22%, 14%. Claro que isso naturalmente tem um impacto de várias leituras, portanto podemos fazer a leitura de que tiveram um forte declínio, uma forte queda e portanto estão a recuperar de forma mais ou menos igual, ou seja, umas caíram 30% a 40%, têm agora uma recuperação de 15% e portanto é preciso analisar cada criptomoeda e perceber porque é que ela realmente está a subir. Aqui com um grande destaque, por exemplo, para a Caspa, uma criptomoeda que teve nos últimos 7 dias um crescimento de 45%, não está nem na Binance nem na Coinbase e, portanto, é uma criptomoeda que eu particularmente aprecio e que acho interessante. E, portanto, era tudo relativamente à CoinMarketCap. Agora vamos analisar os gráficos. Vamos passar para o gráfico do Bitcoin. Antes de mais, quero dizer que no próximo sábado, e aproveito para promover, vamos novamente lançar um vídeo de acompanhar quer o Bitcoin, quer as outras criptomoedas, fazer aquilo que nós costumamos fazer, mas queria dizer que vamos naturalmente incluir notícias, informações que nós consideramos pertinentes. Isso vai continuar sempre. Nós agora estamos apenas a fazer uma leitura muito rápida sobre aquilo que está a acontecer no mercado das criptomoedas, mas no próximo sábado faremos uma análise mais aprofundada. O Bitcoin neste momento está a ser vendido em torno dos 91.300 dólares. Nós felizmente testamos aqui o suporte dos 82 mil e conseguimos aumentar e passar para um patamar superior, portanto este que era uma resistência já foi ultrapassada. Agora resta perceber se nós vamos também conseguir passar este suporte, esta resistência, já agora, que é uma forte resistência por dois motivos. A primeira é porque em tempos foi um suporte e agora claramente está a ser uma resistência. E depois
é preciso anotar que nós temos aqui um traço que, de certa forma, é uma linha, aquilo que eu chamo uma linha psicológica e que poderá eventualmente fazer com que o Bitcoin venha aqui atingir os 93, 94 mil dólares e que vai encontrar aqui uma grande resistência. Porquê? Porque nós já tínhamos percebido, e se eu fizer um zoom, podemos ver que foi precisamente nesta zona onde nós tivemos aqui uma grande batalha entre compradores e vendedores. Pelo tempo, no passado, foi um suporte, portanto, em agosto de 2025 foi um suporte, em 29 de agosto foi um suporte e aqui foi uma resistência. E, portanto, nós aqui temos dois motivos para achar que teremos aqui uma grande batalha entre compradores e vendedores. Isto aqui vai ser muito um espaço relativamente curto, ou seja, se nós conseguimos ultrapassar esta resistência, vamos ter de imediatamente outra resistência que estará nos 97 mil e depois teremos uma outra resistência que estará em volta dos 106 mil. De notar que em termos semanais, isto é em termos diários, mas em termos semanais, a média móvel dos 50 últimos períodos está em 103 mil dólares, portanto também teremos barreira psicológica para o Bitcoin. A primeira criptomoeda que eu vos quero apresentar e que eventualmente poderá ter uma explosão nos próximos dias é a criptomoeda Tau. Nós tivemos aqui de certa forma, uma descida, uma forte descida que está em linha com aquilo que aconteceu no Bitcoin e, portanto, quando o Bitcoin cai, todas as restantes criptomoedas tendem a cair, não há milagres, todo o mercado sofre por igual. Agora, é preciso ter em conta que há criptomoedas que depois de uma queda têm mais rápida recuperação do que outras e, portanto, aquelas que são mais valiosas, mais importantes, aquelas que verdadeiramente têm um fundamento importante e que têm uma comunidade muito grande, tendem a disparar. E então é daquelas criptomoedas que têm uma grande comunidade por trás e tem uma grande equipa. E a verdade é que nós tivemos aqui uma queda e parou exatamente aqui. Não é por acaso que parou nos 270 dólares, porque de facto é um suporte muito importante. Em tempos foi uma resistência, em março foi uma resistência e felizmente foi ultrapassada. Mas se nós recuarmos mais atrás, nós aquilo que podemos verificar é que foi igualmente muitas vezes uma resistência e um suporte. Nós conseguimos aguentar aqui, precisamente neste suporte, e portanto aquilo que eu acho é que esta criptomoeda tem tudo para conseguir nos próximos dias aumentar e quiçá chegar aos 200, aos 370 dólares e portanto é algo que para quem faz trading pode ser aqui uma janela de oportunidade para quem faz investimento a longo prazo. Nós, se olharmos mais de forma geral, de forma macro, podemos ver que é uma criptomoeda que está numa fase de lateralização, está entre os 475 dólares e precisamente os 273 dólares. Não vou dizer que é uma boa fase para entrar, tendo em conta que estamos muito provavelmente mais próximos de dizer que estamos no fim do bull run do que a meio ou eventualmente termos aqui uma janela de oportunidade para subirmos mais. Mas a verdade é que a curto prazo poderemos eventualmente ter aqui uma janela de oportunidade que estará por volta dos 380 a 400 dólares, que está mais ou menos por aqui. A segunda criptomoeda que eu te quero apresentar é a cripto AAV. É um gráfico muito interessante, está em termos semanais. Como podem ver, esta é a zona de acumulação, portanto, nós facilmente podemos imaginar aqui uma caixa de acumulação entre o período de maio de 2022 e o período, vamos dizer, de agosto de 2024, portanto, 2 anos nesta zona de acumulação. Nós saímos desta caixa e disparamos. Depois, na queda que nós tivemos, que todo o mercado teve, aliás, paramos precisamente em cima da zona de acumulação. Nós não entramos na zona de acumulação, paramos em cima, fechamos em cima e tivemos de seguida um disparo. Tivemos agora, como nós sabemos, uma queda, já desde o mês de agosto que a AV tem vindo a cair e caímos precisamente em cima de um suporte também ele muito importante em torno dos 161. Fechámos acima dos 161, ou seja, fechamos precisamente nos 165. E portanto eu acho que nós poderemos eventualmente termos aqui outro disparo, eventualmente imaginar aqui um traçado e portanto poderemos eventualmente
termos um AV que chegará à volta dos 250 a 300 dólares. É claro que isto não é nada certo, isto vai depender de muitos fatores, nomeadamente do comportamento do Bitcoin, mas se o Bitcoin se mantiver estável nos próximos dias e nas próximas semanas, poderemos eventualmente ter um AV a subir nos próximos dias. Mais uma vez digo, se o Bitcoin se comportar bem ou se o Bitcoin estiver numa fase de lateralização, todas as criptomoedas vão aproveitar, nomeadamente a Aave. Por último, a criptomoeda que eu te quero apresentar é a Crypto Ondo. É uma cripto que eu acho pertinente e acho muito interessante o seu conceito. Atualmente ela está a ser vendida em torno dos 0,53 dólares, portanto 53 cêntimos. É ligeiramente mais arriscada, olhando para o gráfico em termos diários, porque nós temos assistido a uma queda desde o mês de dezembro e tem, de certa forma, feito 2, 3, portanto A, B, C. Na minha opinião, é interessante na medida em que poderemos eventualmente chegar até aos 0.65 ou até ao 0.85, portanto quem faz trading poderá eventualmente ter aqui uma grande oportunidade de entrada. A primeira resistência está em torno dos 60 cêntimos e depois terá seguramente outra resistência em torno dos 0,66 cêntimos. Volto a dizer, é uma criptomoeda que caiu bastante nos últimos dias. De notar que no dia 6 de setembro estava à volta de 1 dólar e, portanto, teve uma queda de praticamente 50%. E, portanto, com uma queda de 50%, se tiver uma recuperação de 30%, poderá eventualmente chegar aos 0,76. Portanto, eu acho que a curto prazo, a médio prazo, poderá ser uma boa entrada para quem faz trading. Volto a dizer, é inicialmente para quem faz trading. Quem faz investimento tem que, sobretudo, ter um plano. Aliás, é algo que nós poderemos fazer futuramente, distinguir o que é um investidor e o que é uma pessoa que faz trading e que planos é que cada um tem de seguir e aplicar. E é muito importante distinguir os dois, porque não podemos de forma alguma agir por impulso. Quem faz trading olha sobretudo em termos diários, quem faz investimentos de longo prazo tem que olhar sobretudo em dias, mas sobretudo em semanas e em mês. É tudo por hoje. Voltamos no sábado com um vídeo mais longo, com notícias, principalmente notícias da semana, notícias que estão a marcar o setor das criptomoedas e, sobretudo, estão a marcar a economia mundial. Muito obrigado a todos. Tchau.